A paz de Cristo Jesus para todos os irmãos que se encontram no canal Árvore da Vida Sagrada. Graça e paz para todos, em nome de Jesus. Vamos hoje a uma leitura no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Vamos estudar esta palavra maravilhosa e meditar sobre ela, para que possamos encontrar paz, luz e vitória em Cristo Jesus, através desta leitura maravilhosa do Senhor Jesus, desse Evangelho de Cristo. Jesus retira-se para Nazaré. Glória a Deus. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta, Senhor, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns. Oh, Jesus! Poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com o óleo, e os curavam. Oh, glória a Deus, Pai! Jesus é lindo e maravilhoso. Poderoso é o Senhor. Santo, digno de toda honra e toda glória é Jesus Cristo, o nosso Pai amado, o nosso Confortador, que enviou o Consolador para esta terra, para nos aperfeiçoar e sermos consolados nele, o Espírito Santo. Oh, glória! Veja bem, meus irmãos, aqui no versículo 1, vai nos dizer, do capítulo 6, vai nos dizer: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Glória a Deus, foi o encontro. No 2 vai nos dizer: e chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhes vem essa coisa? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, tudo que é novo é um pouco desconfortante, porque a pessoa fica um pouco inseguro. Mas veja que maravilha. Eles viam essas coisas e, mesmo assim, tinha muito incrédulo, não acreditavam. E eles perguntavam de onde que vem essa sabedoria. Essa sabedoria só pode vir de onde? Do alto. Essa sabedoria vem do alto, que é Jesus. E ainda duvidavam muitas vezes, porque ele era filho de carpinteiro, filho de Maria. Agora presta atenção aqui no detalhe:
e irmão de Tiago, que foi falado na aula ontem, na leitura de ontem, e de José e de Judas. Está falando de irmão de sangue. E de Simão, não é Simão Pedro, aqui é Simão. Naquele tempo tinha muitos Simões. E não estão aqui conosco suas irmãs? Olha lá. E escandalizavam-se nele. Por quê? Porque teve gente que acompanhou toda a trajetória de Jesus quando chegou em Nazaré. Aí viram ele crescer como filho do carpinteiro José e Maria. Mas quando eu digo, já tenho levado até umas bofetadas na ideia, que fica até tonto. Muitas vezes nós vamos apregoar esse evangelho para pessoas que falam que são católicos. Eu não tenho nada contra meus irmãos católicos, eu quero deixar isso bem claro. São os irmãos que têm muita fé, mas falta ser ensinada essa fé, por causa que não são bem especificados na igreja, porque no caso, no catolicismo, eu não estou falando mal, eu só estou tentando mostrar para essas pessoas que o evangelho é claro, ele não deixa dúvida, ele é verdadeiro, é verdade o que eu estou falando. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou para a casa da minha mãe Maria Imaculada. Tudo bem, é uma fé, não tem nada contra. Mas a pessoa pensa que ela é virgem, continua sendo virgem, e fica rotulando essa virgindade, como se virgindade, oh meu Deus, tem misericórdia. Aí o que acontece? A pessoa fica achando que a Virgem Maria, a mãe de Jesus, ela não teve outros irmãos, ela teve mais 4 irmãos, 5 com Jesus. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Tiago, Judas e de Simão. E suas 2 irmãs, 5. Com Jesus, 6. Teve ao todo 6 irmãos. Só que no período que Jesus nasceu e Maria descansou do resguardo, ela não pôde. Ela não pôde, não. José afastou-se dela. Está escrito. Está escrito. José afastou dela por um período. Mas depois eles constituíram família, como todas as famílias, porque José e Maria representam a família na terra. Maria e José representam, a mãe de Jesus representa as famílias na terra. Não é difícil de entender essas coisas, é fácil, é só prestar atenção e colocar o coração na palavra, porque quem salva é a palavra. Eu dou a direção, lendo o evangelho. O irmão coloca o ouvido na palavra. Vai ficar bem esclarecido. Amém, irmãos? Não é briga. O evangelho não é para ninguém brigar e nem discutir. É para poder ficar forte e firme em Cristo Jesus. Quem tiver dúvida, pega a Bíblia. Vai para a Bíblia. A Bíblia vai trazer na sua realidade aí humana a resposta para os meus irmãos católicos que muitas vezes tem um pouco de preguiça de ler a palavra e fica só escutando o que os outros dizem, mas não estuda. Fica difícil, né? De ser conduzido pelos outros e não colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Quer dizer, toda vez que se levantar uma pessoa para dar direção, quer dizer, o papai só está levantando um profeta. Aí, quantas vezes a pessoa diz algo, acontece e a pessoa depois ainda duvida. Está mostrando as coisas e a pessoa duvida. Não pode, gente. Jesus teve que se retirar de Nazaré, segundo Natanael, foi e falou, e há profeta em Nazaré? Como quem diz que Nazaré era a minúscula das minúsculas províncias de Jerusalém. O que Jesus fez? Já que eu não posso trabalhar e operar aqui, pegou a sua mala, né, os seus paninhos, e foi embora para Cafarnaum. E habitou lá no meio do povo de Cafarnaum. Lá ele construiu sua casa. Ele tem a casa dele lá em Cafarnaum, né? Porque quando a gente vai entregar assim o evangelho, quando nós vamos assim ensinar o evangelho, é como se nós estivéssemos no período. Por isso que eu falo do jeito que falo. Porque eu vivo o evangelho que foi vivido lá naquele tempo, apresentado naquele tempo. Se eu posso ir para qualquer outra parte do livro, mas eu sempre vou estar dentro daquela situação. Isso é viver o evangelho. Então o Senhor não pôde fazer maravilhas naquele lugar em Nazaré. Ele teve que se retirar e ir para Cafarnaum, porque lá ele operou maravilhas. Teve gente que desceu até pelo telhado da casa dele aleijado e saiu andando. Oh, glória! É lindo. Isso é maravilha. Essas são as maravilhas do Senhor. É muito lindo quando você
tenha a visão ampla do Evangelho, porque o Evangelho ele é revelado. Ora para o Espírito Santo lhe mostrar, irmão, para que o irmão e a irmã tenham essas revelações nítidas, expressamente na palavra. É muito lindo. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Está vendo? A palavra já nos dá a direção. Poucos enfermos impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Quer dizer, todo mundo era incrédulo. Não é nem eu que falo, é a palavra. Chamou assim os 12. Aí o Papai do Céu chamou os 12 e mandou eles irem de 2 em 2, de cidade em cidade, para pregoar o Evangelho de Cristo Jesus. Oh, glória! E o papai deu uma ordem: na casa em que entrardes, ficai nela, até partides dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo das vossos pés, em testemunho contra eles. E, em verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Incredulidade também, né? O irmão bate na porta, quer pregar o Evangelho, e a pessoa bate a porta na cara, esperando que um dia o Senhor venha como forma humana e bata na porta e fale: eu sou Cristo. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é do Senhor vir entre as nuvens, em forma de juízo, para julgar a terra. Isso vai acontecer. Quer dizer, a pessoa fica esperando Jesus vir para querer se corrigir. Não pode, está errado. Tem que a pessoa se corrigir antes do Senhor vir. Dobrar o joelho antes. Para quê? Para que a pessoa tenha consigo o Espírito Santo e seja convertida em Cristo Jesus. Oh, glória! Porque terá mais tolerância para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídos. Está lá em Abraão. Gênesis, né? Abraão e Ló. Quer dizer, foram destruídas aquela cidade por causa da intolerância, por causa da prostituição, das desavenças, irmão contra irmão. É o que está acontecendo hoje. É bem referência, né? A cidade de Sodoma e Gomorra para os dias atuais. E nós ainda somos piores do que eles. A palavra do Senhor diz que nós somos piores do que Sodoma e Gomorra. Tem que vigiar, irmão. Tem que tomar cuidado. E saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Olha lá. É só se arrepender e começar uma vida nova em Cristo Jesus. Oh, glória! Que maravilha! E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com o óleo e os curavam. Esse óleo naquele tempo era óleo mesmo. Hoje óleo na igreja é simbólico. Nós usamos o óleo, mas quando falamos em óleo hoje é o Espírito Santo. Eu uso óleo também, eu unjo minha casa, eu também uso óleo. Mas temos que saber que é simbólico, é símbolo. Não é... Porque já imaginou, papai não gosta de símbolos, nem de imagem, nem de estátua. Papai não trabalha assim. Mas representando a unção do Senhor, o óleo passa a ter força. Mas esse óleo, especificamente, é o Espírito Santo em cada um. Porque aí a pessoa tem fogo, tem força, tem poder. É desse jeito, irmãos. Não brinca não, o negócio é sério. Né? Nós vamos na congregação pedir, eu peço. Pastor, tem óleo para mim ungir minha casa, meu carro, minha família? Tem, eu levo óleo. Por quê? Porque o óleo é simbólico. É símbolo, olha lá, simbólico. Né? Nós não vivemos de tradição, nós não somos nenhum fariseu. As pessoas têm que ter esse entendimento, essa sabedoria, né? Porque senão vira misticismo. A igreja cristã está virando católica ou semelhante a outras coisas porque aceita tudo. Eu não aceito, não. Se vir para o meu lado, pode ter certeza, cai fora. Não aceito. Eu posso até algumas coisas eu aceitar. Eu não sou contra a minha congregação, eu tenho o meu ministério, respeito, aceito as coisas que é colocado lá, porque eu tenho que aceitar, porque muitas vezes eu vejo coisas que eu não aceito. Mas, como é meu ministério e foi para lá que o Senhor me levou, então, né, a gente vê as coisas, né, tá debaixo de uma unção do Espírito Santo. Eu fui dirigido para o meu ministério, porque foi debaixo de uma unção. Porque para falar para mim e para a igreja, duvido que eu ia. Duvido que eu ia para a igreja, eu duvido. Eu duvido eu mesmo, eu duvido de mim mesmo que eu ia para a igreja, duvido. Né? Eu falei várias vezes que se eu fosse para a igreja eu preferia a morte. Então eu gostaria que meus irmãos entendessem essas coisas, que quando o Espírito Santo leva você para a igreja, é porque você está tendo uma direção. Não é você que quer ir para a igreja, é o Espírito Santo que te leva. Oh, glória! Eu gostaria que meus irmãos recebessem essa unção maravilhosa do céu, da palavra vinda do alto, com sabedoria. Acata, meu irmão, a palavra.
Sabe? Coloca ela no seu coração. Medita de dia e de noite para que você seja salvo. Você que não é salvo. Receba a bênção, a unção do céu. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A todos que se encontram no canal, uma unção poderosa da parte do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amo todos vocês. Um beijo no coração de cada um.